Primeiramente, bom dia. Meu nome é João Paulo, sou residente do terceiro ano de Radiologia do Hospital Antônio Prudente. né. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel, da sequência de suscetibilidade, nos pacientes com microangiopatia, tá? Primeiro, falando sobre a imagem ponderada de suscetibilidade, né? Ela nada mais é do que uma sequência da ressonância magnética sensível, né, a compostos que distorcem o campo magnético local. Dentre esses principais compostos, a gente tem os produtos sanguíneos, né, aí principalmente desoxihemoglobina, hemosiderina, as calcificações e o ferro, né, seriam uma dessas substâncias também, tá? E assim, as propriedades paramagnéticas da desoxihemoglobina, da hemosiderina, elas resultam justamente nessas mudanças dos campos magnéticos locais com perda de sinal, né, na sequência de suscetibilidade. A gente vai observar uma queda do sinal nas regiões onde a gente tem essas alterações. É óbvio que ou muitas vezes a gente pode ficar na dúvida, dependendo do padrão se tem uma calcificação ou realmente tem algum componente hemático, mas como a gente vai perceber aqui no estudo, né, essa distribuição multicêntrica, assim, difusa, é bem sugestivo de depósito por hemosiderina ou desoxihemoglobina, tá? Então, assim, é justamente essa característica dessa queda de sinal na sequência de suscetibilidade, né, que permite com que a gente possa inferir, detectar, né, a presença de sangue desoxigenado, né, ou até mesmo fluxo lento, um baixo fluxo dentro de um vaso, trombos intravasculares focais e até mesmo microsangramentos, tá bom? E trazendo isso pro contexto da microangiopatia trombótica, né, que ela nada mais é o resultado de uma lesão direta da parede da arteríola, né, com acúmulo de material no espaço subendotelial, né, o que vai gerar trombos de fibrina plaquetas nessa junção arteriocapilar, tá? E dentre as principais etiologias, né, a gente tem aí a coagulopatia intravascular disseminada, né, que já faz a gente perceber que a gente está diante de um paciente mais crítico, né, que provavelmente uma abordagem ou uma descoberta mais precoce de uma patologia dessa pudesse facilitar um tratamento específico, né? Uma síndrome hemolítica urêmica, uma púrpura trombocitopênica trombótica, hipertensão maligna, doenças autoimunes e até mesmo alterações por exotoxinas, tá? Então, assim, no contexto da microangiopatia trombótica, né, a literatura ela descreve, né, achados variados, incluindo aí desde hemorragias, hematomas, né, intracerebrais, síndrome de encefalopatia reversível posterior, famosa PRES, né, infarto isquêmico, trombose venosa, lesões hiperintensas em T2, na substância branca, e infartos isquêmicos bilaterais, né. No entanto, todos esses estudos prévios que a gente tem na literatura, eles não tinham a vantagem, né, a sequência de suscetibilidade, né. Eram todos estudos feitos aí com uma sequência padrão de gradiente eco, né, ou até às vezes até mesmo com EPI, né, que é aquela ecoplanar image, né, que também é um derivado aí de uma sequência rápida, né, de um fast spin echo. E já nessa série ele traz justamente essa abordagem da suscetibilidade. A gente vai ver mais na frente que realmente faz muita diferença, principalmente nessa descoberta precoce desse quadro, né? E nessa série de casos, ele descreve 10 pacientes, né, com um padrão específico de um efeito de suscetibilidade na junção córtico-subcortical, né, e também associado à alteração de coagulação. Tá? Então, o estudo foi desenhado como um estudo retrospectivo dos últimos 5 anos, onde foram feitos critérios de exclusão, que seria basicamente a ausência de focos anormais de suscetibilidade na junção córtico-subcortical, e presença de efeito de suscetibilidade anormal de localização lobar, não juncional, né? E incluiu justamente isso, pacientes com múltiplos focos anormais de suscetibilidade na junção córtico-subcortical. Foram revisados também as alterações laboratoriais, TAP, TPA, hematócrito, valores de fibrinogênio, dedímero, que se mostrou importante com relação a esses pacientes, e contagem de plaquetas, né? As imagens foram adquiridas em aparelhos 3 Tesla, tá? Sendo elas avaliadas por 2 radiologistas, um fellow e um sênior do Hospital de Massachusetts, e foi definido como essa susceptibility etching, né, que seriam basicamente esses múltiplos focos de suscetibilidade pontiformes anormais na junção córtico-subcortical.
Tá? Em relação, já nos resultados, né, em relação aos achados de imagem, foram identificados 10 pacientes com esse padrão de efeito de suscetibilidade, né, na junção córtico-subcortical, e além disso, né, outras regiões de envolvimento predominantemente foram incluídas, né, foi percebido. Havia um acometimento bem comum, recorrente, né, do esplênio do corpo caloso, da fossa posterior, da substância profunda e periventricular, né, e das estruturas de substância cinzenta ali como tálamo e núcleos dentados, tá? É, em um dos pacientes, né, um desses pacientes tinha dois padrões de imagem, né? Tinha as imagens em eco planar, né, que eram imagens mais, entre aspas, simples, né, sequências técnicas mais simples, e tinha a imagem de sensibilidade, né? E é nítida a diferença, que a gente vai ver mais na frente, a diferença de sensibilidade para as lesões anormais, né? Sendo a sequência de sensibilidade bem superior em termos de visibilização de lesões, dessas lesões puntiformes, tá? Então, aqui trazendo alguns exemplos desses pacientes, né? A gente pode ver aqui, né? Todos na sequência de suscetibilidade, ali no corte a nível dos centros semiovais, né? E da região ali talâmica, sendo observado. Todas essas alterações, deixa eu botar aqui só o cursor, todas essas alterações, né, de baixo sinal, né, aqui em região de esplênio, de corpo caloso, né, é, e essa região aqui, ó, talâmica, aqui peritalâmica, os núcleos da base, todas elas sendo acometidas, e principalmente também, que é o que faz, o que dá nome ao artigo, né, que é esse susceptibility etching, nessa região aqui juncional, córtico-subcortical, né, que a gente percebe essas alterações em praticamente todos esses pacientes estudados, né, praticamente não, todos os pacientes estudados foram inclusos no estudo justamente por causa disso, né, dessas alterações puntiformes, né, multifocais, sugerindo aí alterações vasculares microhemorrágicas, né. Aqui, essa imagem é também mostrando esse mesmo padrão, padrão de distribuição aqui também cometendo na região de corpo caloso, em região córtico-subcortical, bem definido, né, aqui no centro semiovais, na região centro semiovais. E aqui é o que ele fala sobre comparação. Um desses pacientes tinha esses dois exames para comparar. Olha a diferença, né, de uma imagem derivada de um não deixa de ser um gradiente eco também, né, mas aqui de um EPI, né, ecoplanar, mostrando. Você percebe que tem algumas realmente alterações puntiformes, né? Mas quando você faz uma sequência de suscetibilidade, aí fica gritante a diferença, né? Então, muitas vezes, um paciente desse aqui, você não daria tanta relevância para um quadro clínico, enquanto você tem uma sequência dessa suscetibilidade mostrando, né, entre aspas, a gravidade, né? Principalmente observando o contexto clínico também, né? Todas essas regiões acometidas, né? Então, realmente mostrando aí a superioridade em termos de sensibilidade no diagnóstico dessas alterações nesses pacientes com microangiopatia, né? Então, o perfil laboratorial, né, eu trouxe aqui para exemplificar, praticamente todos os pacientes, né, eles tinham alteração significativa do dedímero, né? Então, assim, eram pacientes com dedímero estourado, né? Só quem não tinha era o paciente 6 e 7, mas é porque acabaram não fazendo mesmo, né? E eles acabaram pontuando baixo, né, no score que foi utilizado para diagnóstico de CIVD, né? Mas mesmo assim, provavelmente se tivessem feito o dedímero, provavelmente estaria alterado, né? Então, mostrando aí uma correlação importante das alterações laboratoriais, o perfil de coagulograma desses pacientes, né? Principalmente relacionado ao dedímero. Óbvio que tinha muitas alterações relacionadas a hematócritos, né? TAP, TTPA também estavam alterados, plaquetas, alguns pacientes com plaqueta bem baixa, né? Mas, no geral, um marcador que mostrou grande relevância aqui foi o dedímero, tá? Em termos histopatológicos, né, foram reveladas numerosas lesões discretas, né, espalhadas por toda substância branca, que eram realmente consistentes com infartos causados por trombose e embolia, né? Embora, no estudo, né, teve algumas autópsias, né, que desses 10 pacientes, 4 evoluíram com desfecho desfavorável, né, devido à gravidade do caso, e um deles foi submetido à autópsia. Nesse paciente, foi vista essas alterações histopatológicas, embora não tenha sido visto, identificado trombos ou êmbolos em si, né? Mas aí sugeriu-se realmente que eram lesões mais precoces, iniciais,
gerando esse padrão, né? Então, assim, essas lesões ficaram distribuídas em um padrão que correspondia justamente, né, à região de suscetibilidade anormal na ressonância, né? Eram mais abundantes no esplênido do corpo caloso, nesse paciente, e também foram encontradas no restante do corpo caloso, bem como em substância branca profunda do cérebro e de encéfalo, tá? E o exame microscópico dos vasos sanguíneos mostrou realmente células endoteliais ingurgitadas, né, inchadas, e raros macrófagos carregados de hemosiderina ao redor de vasos de pequeno calibre, tá? Aqui é justamente isso, né, mostrando essas alterações, né, que deposição de macrófagos, né, aqui também alteração da vasculatura, né. Não foi identificado, como eu disse, né, diretamente trombos, mas ficou nítido essas lesões isquêmicas na região estudada, né, e compatível, totalmente compatível com a análise na sequência de suscetibilidade adquirida desses pacientes, tá? O estudo realmente trouxe 10 pacientes com padrão de imagem específico, né, que é o que a gente tinha falado, que eram esses múltiplos focos de suscetibilidade pontiforme, difuso, ao longo da localização anatômica específica, na junção cortico-subcortical, né. Esses pacientes com este padrão de imagem, né, em geral, tiveram alta taxa de mortalidade e problemas neurológicos entre sobreviventes, ou seja, dos sobreviventes, né, praticamente todos, né, foram 6, 5 tiveram alterações neurológicas, né? Então, assim, é um N bem alto, né? E os estudos prévios de neuroimagem, né, envolvendo aí tomografia computadorizada, sequências convencionais de ressonância magnética no contexto de CIVD, né, esses pacientes com microangiopatia, não conseguiram mostrar achados específicos de anormalidades parenquimatosas. Como a gente tinha comentado, muitas vezes os achados eram relacionados a hematomas, infartos isquêmicos, né, e edema cerebral reversível. Isso não foi visto no estudo atual, né? Onde foi utilizada a sequência de suscetibilidade, né? O que levantou a hipótese de que talvez essa técnica, né, o uso do SWI, possa detectar estágios mais precoces dessa microangiopatia, não progredindo aí para infartos isquêmicos, edemas difusos, né, e formação de hemorragia intracraniana, né? Óbvio que o estudo tinha diversas limitações, né? O próprio autor traz. Principal delas é essa seleção retrospectiva, baseada no achado na sequência de suscetibilidade, né? Que já gera um viés de seleção, né? Não deixa de ser uma série pequena, 10 pacientes, né? De casos anedóticos, necessitando aí de um estudo prospectivo maior, né? Incluindo pacientes com diversos perfis de coagulação anormais, né? E avaliação dos seus achados na ressonância, né? E outra limitação potencial desse estudo, que o autor também identificou, né, inclui o fato de que o papel dos fatores de coagulação nesse efeito de acessibilidade, né, ainda não é bem compreendido, né, e pode ainda ser atribuído às outras comorbidades. Então, tem alguns vieses no estudo, mas, em compensação, né, a gente vê que nesses pacientes, né, os achados de suscetibilidades, eles foram observados anormalidades no perfil de coagulação. Então, existe sim essa correlação, né? E ainda que possa haver outras etiologias, né, comorbidades que favoreçam o surgimento desse achado, né, foi levantada a seguinte hipótese com o estudo, né? Que esse seria um novo sinal, né, que pode corresponder a uma formação microvascular in situ, né, de trombos finos, né, ou êmbolos alojados em uma área de redução de calibre vascular, né? E tal achado, né, deve levar a uma avaliação imediata do perfil de coagulação desse paciente, caso, obviamente, já não tenha sido feito, né? E favorecendo aí, né, o diagnóstico precoce em pacientes que, com certeza, já estão muito graves ou podem evoluir para uma gravidade maior. Como a gente observou, uma taxa de mortalidade alta nesses pacientes em questão, tá? Então, realmente, o estudo ele é bem sucinto, mas, ao mesmo tempo, é bem esclarecedor e abre portas para questionamentos interessantes, né? Principalmente no uso dessa imagem de suscetibilidade nesses pacientes que, queira ou não, acabam se apresentando de forma mais grave, né? E a gente poder intervir neles de maneira mais precoce, tá? Era isso que eu tinha para conversar com vocês e bom dia a todos. Eu achei esse artigo fantástico. Bom, Sem, esclarecedor mesmo.